Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Durante a nossa vida, a gente vai tendo inúmeras amizades, a gente vai conhecendo muitas pessoas. Cada relação com uma pessoa exerce um lado nosso, traz para fora um lado nosso. Cada relação ensina pra gente algo. E cada pessoa que a gente encontra acaba deixando de forma simbólica, ou às vezes não, um pedacinho dela na gente. E à medida que a gente vai crescendo, aquilo que a gente tem como prioridade, ou aquilo que a gente tem como valor, vai mudando. E dependendo do estado, ou do estágio que você está na sua vida nesse momento, você pode ter muita dificuldade de saber quando uma relação é para você, quando uma amizade com alguém te faz bem, ou quando aquela amizade ali com aquela pessoa te faz mal, ou é necessário que você não tenha um convívio tão intenso com aquela pessoa, tão profundo, para que aquela relação possa continuar saudável. E por isso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui falando um pouco mais sobre amizades, sobre os valores dentro de uma relação, como saber se uma amizade que eu tenho com alguém é saudável, como saber se aquela amizade com aquela pessoa está me prejudicando de alguma forma, como considerar alguém de fato um amigo ou só um colega, como conseguir entender o máximo possível o coração da outra pessoa e entender se aquela pessoa ela pode responder à mesma altura que a gente. Se aquela troca ela é de fato recíproca ou não, dentro de uma amizade. E eu já tive muitas amizades ao longo da vida, né? Na época de escola, cada ano que passa, às vezes a gente vai mudando o nosso círculo de amizade. E depois que a gente cresce, quando a gente vira adulto, as amizades, algumas se mantêm, outras mudam. A gente não tem um convívio às vezes que a gente gostaria com as pessoas, que a gente já estava acostumado. Então, às vezes um amigo que você via sempre, você para de ver, você vê muito de vez em quando. A afinidade ela se mantém, o amor às vezes ela se mantém, o respeito, a admiração, mas às vezes na possibilidade você não consegue encontrar essa pessoa tanto, que você tem tanta afinidade, devido aos problemas do dia a dia, devido à rotina corriqueira. E aí, às vezes, por causa do trabalho, ou por causa de algum lugar que você frequenta, ou até mesmo na sua família, muitas vezes você se vê obrigado a conviver com pessoas que você não tem um grau tão grande de afinidade. E aí fica a questão: como saber quando eu posso considerar uma pessoa minha amiga de fato e quando saber quando aquela pessoa tem que ser uma colega para mim? Quando saber quando eu posso explanar algo da minha vida pessoal mais íntima para aquela pessoa e quando eu tenho que me resguardar para aquilo não ser usado contra mim. Para que eu consiga manter aquela relação o máximo saudável possível. Para a gente conseguir entender isso, gente, primeiro a gente precisa se autoconhecer. Para a gente saber o que é um valor para a gente, o que é importante para a gente, qual a natureza, o que funciona para a gente. Se você não se conhece, se você não olha para dentro, se você não sabe quais são os seus valores, o que funciona para você, o que não funciona, o que é ruim para você, o que não é, fica muito difícil você ter um parâmetro para você saber se o que a outra pessoa faz é admissível ou não. Então, por exemplo, existem pessoas, gente, e aí cada nível de consciência vai permitir algo diferente, cada pessoa vai permitir algo diferente. Tem pessoas que conseguem ter relações de amizade mesmo, com pessoas que as tratam de forma grosseira, que as tratam de forma raivosa, que se xingam mutuamente, que chamam isso de brincadeira. Então, para essas pessoas, no nível de consciência que elas estão, do modo de ver a vida, ter um contato profundo com essas pessoas e ter esse tipo de relação, esse tipo de linguajar, esse tipo de trato relacional,
para elas, naquele nível de consciência, naquele momento, não traz prejuízo algum. Pelo menos na concepção dessas pessoas. Mas pode ser que para você, se manter numa relação com alguém que fica sempre te criticando, que fica sempre brincando, te chamando de palavras, né, de baixo calão, que tá sempre o tempo todo ali te desqualificando de uma forma, isso te faz mal. Mas para você conseguir perceber que aquilo te faz mal, muitas vezes você tem que olhar para dentro, perceber os seus valores, porque na sociedade é vigente de que isso é uma amizade verdadeira. Né? Que a pessoa ela tem tanta intimidade com você que ela pode falar qualquer coisa de você, que ela pode te desqualificar de qualquer maneira, que ela pode vomitar os seus detritos emocionais em você, com um véu de que aquilo é brincadeira, né? Uma roupagem de que aquilo é brincadeira, de que aquilo é uma piada. E por causa dessa intimidade, permite que a pessoa faça isso. E que isso é uma amizade verdadeira. Mas pode ser que depois que você tenha olhado para dentro, ou pode ser que por causa da sua natureza, de quem você é, dos valores que você acredita, para você ter uma relação desse tipo com alguém, pode te fazer mal. E muitas vezes você não percebe o quão mal isso faz. O quanto que essas pequenas desqualificações, pequenas brincadeiras, vão afetando a sua autoestima. E quando passa um tempo, você realmente começa a acreditar que as coisas que essa pessoa fala pra você é verdade. Principalmente, gente, porque quando a gente fala de uma amizade, né, onde as pessoas são muito íntimas mesmo, uma pessoa que é sua amiga de verdade, de coração, o que aquela pessoa fala pra você tem importância. O que aquela pessoa fala pra você tem um peso maior. Então, se aquela pessoa que tem um peso maior, que tem uma fala mais poderosa na sua vida, mais influenciável, ela fala pra você que você é burro, que você é desajeitado. Nossa, David, como você é desajeitado? Ah, porque tudo que você faz errado. Porque tudo que você faz, você não sabe fazer direito. Ah, porque você é assim, você faz isso. Pra você, no começo, pode parecer uma brincadeira. E às vezes você vai até engolir a seca e vai falar, mas aquela pessoa tá brincando, é o jeito daquela pessoa. Mas pode ser que excessivamente, ao longo de um tempo, você comece a acreditar nessa fala. E aí você começa a introjetar um monte de coisas que as pessoas falam pra você. E você acredita que é verdade porque você nunca olhou pra dentro. Porque você só acreditou, você só trouxe pra dentro. Por exemplo, gente, num exemplo pessoal meu. Muitas pessoas ao longo da minha criação, ao longo da minha infância, da minha adolescência, amigos que eu tinha, sempre reforçavam o meu lado sombra. Isso, claro, gente, não estou me pondo como vítima aqui. Eu atraía essas relações, essas amizades, porque eu precisava aprender com essas relações. Eu precisava mudar minha energia. Eu precisava mudar minhas crenças sobre mim mesmo, né? Então eu atraía muitas pessoas, né? Eu tinha muitas amizades onde as pessoas estavam sempre reforçando o meu lado sombra. Sabe, é que tipo de relação de amizade que se põe como pretexto de falar a verdade, mas que na verdade a pessoa está sempre te pondo para baixo, ela está sempre te vendo menos. Então, você não consegue fazer isso, porque você é assim. E essa pessoa, ela nunca enxerga o seu lado luz, ela nunca enxerga as suas capacidades, ela nunca enxerga seus potenciais, sabe? Todos nós temos luz e sombra. A pessoa, ela nunca via um lado bom. Ela nunca exaltava um lado bom meu. Ah, mas David, essa pessoa ela podia ter visto sim um lado bom seu, mas tá ali falando que você precisa lapidar. Sim, mas entende que a pessoa ela nunca mencionava, e aí quando a gente nunca menciona o lado positivo de alguém, às vezes a gente aqui na nossa cabeça a pessoa é maravilhosa. Mas você fala pra essa pessoa que ela é maravilhosa? Você explana pra essa pessoa os pontos positivos dela? Você fala que ela é uma pessoa legal, que ela é uma pessoa educada, que ela é uma pessoa inteligente? Às vezes a gente só fala coisas ruins. Às vezes a gente só foca no aspecto ruim da outra pessoa.
Às vezes a gente só foca nas limitações do outro e a gente acha que o outro vai entender por telepatia o tão bem que a gente olha para ele. E na verdade, o outro não entende, o outro não tem essa capacidade. Então a gente acha que o outro vai entender que no meio das nossas palavras tortas para ele, que focam no lado negativo dele, ele ainda vai entender que a gente gosta muito dele. Ele ainda vai entender que ele é muito maravilhoso. Ele não vai entender. Se você não fala, o outro ele não vai saber. Então, às vezes, você vê o outro, você admira muito o outro, você respeita muito o outro, você gosta muito da outra pessoa. Mas, infelizmente, tem coisas que têm que ser postas no campo da fala para o outro entender. Se você fica só ali na sua cabeça, guarda para você, o outro ele nunca vai saber qual é a visão que você tem sobre ele, o que você pensa sobre ele, o quanto você admira ele. Então eu tinha amizades que sempre me botavam para baixo, que sempre me falavam que eu não conseguia, que sempre me faziam entender que eu não conseguia. Então, em amizades como essa, gente, cultivando relações como essa, eu nunca tinha iniciativa. Eu nunca queria fazer coisas diferentes. Eu nunca me permitia ter uma postura diferente, agir diferente, falar diferente. Porque sempre ficava naquela roda, porque você é assim, porque você faz isso, porque você é desajeitado, porque você é tímido. E eu ficava acreditando que eu era assim. E eu falava pra mim mesma, eu sou tímido, eu sou desajeitado, eu sou desastrado, eu sou desorganizado. Então eu não vou fazer isso, não vou tentar isso. Porque eu sou desajeitado mesmo, eu sou tímido mesmo, deixa eu ficar aqui. E aí eu minava minha própria vida, minava minhas possibilidades. Potenciais que eu só fui percebendo ao longo do tempo quando eu pus em prática, eu estava guardando naquela época. E se eu continuasse guardando, eu ainda não ia ter percebido. Eu ia ter deixado lá reprimidinho, lá no cantinho no meu inconsciente. Não ia permitir ir para fora. Eu não ia me permitir falar, expor minha opinião, achar que aquilo que eu falo é importante. Perceber que eu posso influenciar pessoas para o bem, que eu posso ter uma influência positiva, que as coisas que eu falo não são desnecessárias, que a minha presença não é desnecessária. Mas para mim conseguir perceber isso, gente, eu tive que, ao primeiro momento, me distanciar de pessoas que só focavam em coisas ruins, que só focavam nas minhas limitações, e que em nenhum momento falavam de aspectos positivos meus. Então a gente tem que entender nas nossas amizades que uma pessoa que ela é amiga mesmo nossa, ela pode até falar uma coisa que nos desagrada. Porém, essa pessoa, ela também, do mesmo jeito que ela tem essa força, essa coragem toda para falar algo negativo pra gente, essa pessoa ela tem que ter a coragem para nos elogiar. Ela tem que ter a coragem para falar um aspecto positivo nosso. Para falar, olha, você peca nisso aqui, no meu ponto de vista, isso aqui não é um bom caminho, mas eu sei que você é inteligente, eu sei que você consegue, eu sei que você tem capacidade. Se a pessoa ela só aponta os aspectos negativos seus e nunca em nenhum momento fala de aspectos positivos, tenha certeza que essa pessoa ela não está te vendo. Tenha certeza que essa pessoa ela não é sua amiga. Porque o amigo, ele vai te admirar, ele vai te respeitar. Até o Erli mesmo, eu não lembro exatamente como ele fala, mas ele tem uma ideia que fala assim: você não admira o que você não respeita, ou você não respeita o que você não admira, algo assim. Mas é essa ideia, entende? Como que você pode falar que você respeita outra pessoa, que você gosta de outra pessoa, se naquela pessoa nada de bom te apetece, se naquela pessoa nada de bom te admira, se você não consegue encher a boca pra falar, nossa, essa pessoa ela é ótima nisso aqui, ela é incrível nisso aqui. Como que você pode dizer então que você respeita, que você admira aquela pessoa, que aquela pessoa é sua amiga? Se aquela pessoa é sua amiga, algo nela fez com que você quisesse estar próximo dela. Então ela precisa ter algo de muito bom. Então se você tem uma amizade que a pessoa que ela excessivamente só foca nos seus aspectos negativos e ela nunca, em nenhum momento, fala dos positivos, reavalie, veja se realmente essa relação é saudável, se essa relação está expondo o melhor seu, está te dando espaço para você expor suas qualidades, expressar sua luz.
tá te dando o campo necessário para você se tornar uma pessoa melhor, se é uma amizade que te puxa para cima e não uma amizade que te puxa para baixo, que te torna mais fechado, enclausurado nas próprias ideias, mais triste, mais depressivo. As nossas relações, gente, influenciam muito no nosso estado do dia a dia. Então, se você só tem relações com pessoas que te põem para baixo o tempo todo, a pretexto de uma amizade, de uma intimidade, essas pessoas vão te convidando cada vez mais a você desistir. Ah, deixa disso, sabe? Isso aí não vai dar certo. Você não tem capacidade para fazer isso. Ah, lembra daquela situação que você fez isso e não deu certo? Então, a mesma coisa, não vai dar certo. Deixa disso, não se preocupa com isso. Não se estressa por causa disso, não vai dar certo. Ah, esse sonho que você tem é uma bobagem, sabe? O certo, o bom mesmo é fazer isso aqui que eu tô fazendo. E a gente só vai se enclausurando. A gente não tenta coisas novas, a gente fica preso, sabe? E aí, às vezes, em muitos momentos, a gente só consegue ver uma outra realidade quando a gente corta a relação com essas pessoas. Às vezes, você consegue se distanciar, mas tem momentos que a relação é tão insustentável que a relação com essa pessoa ela te faz tão mal que só quando você corta é que você consegue dar uma respirada e que você consegue começar a fazer coisas diferentes, começa a acreditar nos seus potenciais. O tão negativo que essas relações eram pra você. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que perceber numa amizade, numa relação. Perceber como o outro nos trata. E perceber o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Então, por exemplo, como eu já falei, para algumas pessoas funciona ter uma relação onde a pessoa está sempre falando palavras de baixo calão, brincando que o outro é isso, que é aquilo, a pretexto de piada, a pretexto de brincadeira. Mas, gente, pra mim, pessoalmente, ter uma relação de amizade com essas pessoas não me faz bem, não me edifica, não é uma coisa que eu quero pra minha vida. Não está nos meus valores. Pra mim, uma pessoa que ela é minha amiga, ela tem que me pôr pra cima. Ela tem que me dar colo. Ela tem que ser a primeira a me elogiar numa roda onde tá todo mundo falando mal de mim. Ou no mínimo, ela tem que se retirar. Ou simplesmente não comentar sobre o assunto quando alguém falar sobre mim. Tem que ser uma pessoa que quando eu converse com ela, eu tenha certeza de que tudo aquilo que eu falo para aquela pessoa vai ficar ali. E que aquela pessoa não vai usar aquilo que eu falei contra mim. Tem que ser uma pessoa que quando eu precisar de colo, quando eu precisar de um abraço, essa pessoa ela vai ter a capacidade de me dar isso. Não vai ser uma pessoa que vai, no primeiro erro que eu cometi, numa situação que eu falo pra ela, que eu conto pra ela, que eu tô passando, problemática, essa pessoa ela vai falar que eu sou burro, que eu não penso direito, que eu podia ter feito isso e aquilo. Pra mim, ter uma relação dessa forma com alguém de amizade é um desvalor pra mim. Me faz mal, me fere, me anula, mina minha autoestima. Pra mim. Então por isso que você tem que olhar pra dentro e perceber se pra você, qual o tipo de amizade, como essa amizade se configura. E entender que talvez pra você também seja o caso de ter uma amizade que a pessoa, ela te dá colo. Uma amizade focada na luz e não na sombra. Uma amizade onde o outro não usa de pretexto uma piada, uma brincadeira, pra vomitar as questões mal resolvidas dele em você. Que é isso que muitas vezes eu vejo acontecendo. E isso que muitas vezes eu via acontecendo em pseudos amizades que eu tinha. Então eu achava que aquela pessoa era uma super amiga minha. Só que aí na fala daquela pessoa, no jeito que aquela pessoa falava, nos comentários daquela pessoa, e não demonizando essa pessoa, porque todos nós estamos aprendendo e todos nós temos lados bons e lados ruins. E o fato daquela pessoa falar essas coisas era porque eu permitia, era porque eu dava essa intimidade, então eu tenho responsabilidade sobre aquilo, eu tive responsabilidade sobre aquilo naquela época. Mas
Em muitos comentários se percebia nitidamente raiva, fúria, sabe? Um esculhambamento gratuito, um ódio gratuito, uma raiva gratuita. Então, a pretexto de piada, de brincadeira, de não falei por mal, muitas vezes essa pessoa aproveitava esses momentos para jogar as raivas dela sobre mim, vomitar os detritos emocionais dela sobre mim, usar alguém ali como bode expiatório, porque eu aceitava isso. Então, eu achava que aquilo era amizade. Que amigo fala a verdade. Que amigo não tem papas na língua. Normalmente, quando algumas pessoas vêm com esse discurso pra mim, eu discordo, porque às vezes eu não falo pra pessoa, mas intimamente eu discordo. Porque na minha visão, gente, sujeita a erros, o que eu sinto é que a pessoa que ela é sua amiga de verdade, ela vai sim falar coisas que te desagradam. Ela vai sim falar pra você quando você estiver indo pra um caminho que te prejudica. Ela vai te alertar. Mas ela nunca vai falar pra você de uma forma reativa. Ela nunca vai ficar vomitando os detritos emocionais nela, em você o tempo todo. Uma coisa é fazer isso de vez em quando a raiva vem, porque a gente é humano. Uma coisa é isso excessivamente. A pessoa não vai ficar minando sua autoestima gratuitamente, acabando com você no meio de outras pessoas, até sozinho. Essa pessoa ela não é sua amiga. E também se há um jeito de se falar a verdade. Essa pessoa ela pode estar falando uma coisa verdadeira, mas se ela não sabe traduzir aquilo que ela pensa de uma forma amorosa, de uma forma tranquila, não importa que o que ela esteja falando seja a maior verdade do mundo, não vai ser proveitoso para o outro. Então não basta apenas saber qual o melhor caminho, saber qual a melhor sugestão, qual o melhor conselho. É necessário você saber traduzir isso para o outro, com amor, com tranquilidade, com educação. Senão não importa. A única coisa que o outro vai escutar daquilo que você fala é briga, é convite à briga, é que você está atacando o outro, é que você está desqualificando ele. Então perceba, muitas vezes a gente tem que ter cuidado, porque a forma como a gente fala a verdade às vezes ela até é muito boa. A verdade ela liberta. Só que o problema é como você fala essa verdade. Se você fala brigando com a outra pessoa, a pessoa ela vai precisar de um trabalho enorme, muito grande, muito esforço, para ela conseguir tirar toda aquela raiva, todo aquele ódio gratuito, toda aquela desqualificação que você está fazendo com ela, para ela conseguir aproveitar um pouco do que você falou. E ainda assim a pessoa ela vai ter que relevar muito. Porque na maioria dos casos a pessoa ela não revela, ela não vai aceitar, ela vai se sentir ofendida, o ego dela vai querer se defender e ela não vai aceitar aquilo que você está falando. Então antes é necessário saber não só o que é o melhor para se falar, mas também a forma de se falar. Isso é uma coisa que eu vejo que a gente não se atenta no dia a dia e que isso faz a total diferença. Então, a questão não é só falar, é como se fala. E a outra questão é, muitas vezes o que eu acho que é o certo, que é o correto, não é o certo e o correto. Por isso que é necessário meditação, olhar para dentro, para a gente não achar que os valores que a gente recebeu são verdadeiros. Porque a gente fala, mas isso é o certo. Mas isso aqui, faz isso aqui que dá certo, faz isso aqui que é sucesso. Mas peraí, serve para outra pessoa? Toca o coração da outra pessoa? Eu meditei, eu olhei para dentro, para eu saber se aquilo é certo ou não? Não, simplesmente segui lá o que me falaram. Então? Você pôs em prática? Também não pus em prática não, mas já vi que dá certo. Já viu como? Então a gente precisa saber. Primeiro olhar para dentro, meditar, se desconectar dos valores que os outros nos fazem engolir o tempo todo pra gente saber o que é certo pra gente naquele momento. O que tem a ver com certo, com correto pra gente. E aí, nesse movimento,
A gente consegue transmitir isso para outras pessoas, respeitando a visão delas, respeitando o nível de consciência delas e de uma forma educada. Então, normalmente, quando algumas pessoas usam esse discurso de que amigo se fala a verdade, tem que se entender que o amigo ele não vai querer te machucar gratuitamente. Que seu amigo ele nunca vai querer te ver triste com um pretexto de se falar a verdade. Que ele nunca vai querer minar sua autoestima a pretexto de se falar a verdade. O amigo ele pode até ser mais assertivo em alguns momentos, porque talvez precise. Mas se ele é realmente seu amigo, não vai ficar usando essas coisas, reatividade, grosseria, como instrumento para jogar as raivas guardadas dele dentro de você. Para ficar vomitando os detritos, as questões mais mal resolvidas que ele tem consigo mesmo em você. Então a gente precisa meditar, olhar para dentro, para a gente saber se quais são os meus valores numa relação de amizade, até mesmo uma afetiva. O que é importante para mim, o que eu preciso, como o outro precisa me tratar, como eu preciso tratar o outro, como precisa ser essa dança, precisa ser com respeito. Eu não ligo de um palavrão, eu não ligo de um xingamento, eu acho isso divertido, eu acho engraçado, então para você isso serve. Mas se para você isso não serve, se para você isso é ruim, muitas vezes você se manter numa amizade com alguém que faz isso, vai minando a sua autoestima e muitas vezes você não percebe. E é necessário também saber, gente, se essa pessoa ela tem empatia em relação com a gente. Se ela não pensa só no próprio umbigo, se ela pensa naquilo que a gente sente, naquilo que a gente está passando, se ela tem empatia. Não dá pra se chamar algo de amizade, não dá pra chamar alguém de amigo uma pessoa que ela não tem capacidade de empatia. Nem mínima. Não tem como se chamar de amigo. Amigo, amigo mesmo. Você pode chamar de colega. Mas amigo, amigo mesmo íntimo, não tem como chamar alguém que não tem empatia. Eu lembro, gente, inclusive, que teve uma vez que uma pessoa... Normalmente eu saía para essa pessoa para um local. E teve um dia que eu tava passando mal. Eu tava com princípio de gripe. Minha garganta, ela tava começando a ficar inflamada. E aí, eu senti necessidade de me resguardar, de não ir a tal local, junto dessa pessoa. Eu tive necessidade de ir pra casa um pouco mais cedo. E eu fiz isso porque eu senti que eu precisava me resguardar pra mim poder estar melhor. Pra mim poder pensar na minha saúde, né? Me cuidar, dormir mais cedo, descansar. Pra eu poder não estar muito ruim no outro dia. Então eu senti a necessidade desse descanso, desse resguardo. E eu senti que se eu não tivesse esse resguardo, se eu não tivesse descansado antes, eu ia piorar. E aí, então, eu fui lá, contei pra essa pessoa que eu não podia ir, que eu não ia poder ir junto com ela. E aí, eu não considerava essa pessoa minha amiga, eu já tinha percebido algumas coisas, mas aí, depois disso que aconteceu, eu comecei a pensar, poxa, quantas vezes isso acontece na nossa vida e a gente não percebe, né? E aí, essa pessoa, quando eu contei que eu não podia ir, ela não ligou nem um pouco pro fato de eu estar passando mal. Ela não ligou nem um pouco pro fato de eu estar ruim, de eu estar precisando de um resguardo. E a única coisa que aquela pessoa pensou foi: eu vou ter que ir sozinha, então, pra esse lugar. Ai, meu Deus. Essa é uma postura de alguém que é meu amigo? Não. A postura de alguém que é o meu amigo, ele pode até não gostar do fato de ter que ir sozinho. Às vezes pode até ficar meio chateado com a situação. Mas se essa pessoa olha pra mim e vê que eu não tô bem, que eu tô passando mal, é aí mesmo que ela vai querer que eu vá pra casa. Pelo menos eu penso que esse seria o meu tratamento. Então, se algum amigo meu, um amigaço, estivesse passando mal e não pudesse ir em algum lugar comigo, eu ia respeitar e eu ia desejar melhores pra ele. Eu não ia ficar pensando só no meu próprio umbigo. Então, essa situação me fez ficar refletindo depois. Uma pessoa que ela faz isso, ela não pode ser considerada uma amiga minha. Porque ela só está pensando no próprio umbigo. Numa situação adversa, ela vai pensar no próprio umbigo. Numa situação crítica, ela vai pensar no próprio umbigo. Ela não vai ter empatia comigo. Ela não vai olhar para as minhas necessidades. Ela só vai pensar nela. Então, se ela precisar não pensar um pouco nela para poder me ajudar, ela não vai querer fazer. Se algo trazer algum desconforto para ela,
para ela poder me ajudar, para ela pensar na minha necessidade, ela não vai fazer. Então, pensem, gente, reflitam. As pessoas que eu chamo de amigas, que eu considero amigas, elas pensam só no próprio umbigo e numa situação crítica elas têm a capacidade de olhar para mim, de lidar com uma chateação, um desconforto, para pensar em mim, para olhar para mim, não por um capricho, mas por uma necessidade. É isso que a gente tem que refletir. Essa pessoa eu posso considerar minha amiga? Essa pessoa ela percebe minhas necessidades? Essa pessoa ela tá pensando em mim? Ah não, ela não pensa em mim, ela só pensa nela mesma. Então você considera essa pessoa sua amiga? De verdade? Essa pessoa é sua amiga? Você acha que para uma pessoa que ela faz isso, você pode contar as coisas mais íntimas, mais profundas? Você pode contar para ela um erro que você cometeu? E ela não vai usar isso contra você? E ela não vai te desqualificar? Então é isso que a gente tem que perceber. A gente tem que conhecer muito uma pessoa antes pra gente poder considerar ela uma amiga. A gente tem que ver empatia naquela pessoa, acolhimento, afetividade, respeito, admiração, para poder considerar alguém nosso amigo. Senão a gente só considera um colega. Senão a gente só conversa sobre coisas triviais com aquela pessoa. Mas para ser amigo mesmo, a gente precisa entender. Aquela pessoa ela pode me acolher, ela tem essa capacidade. Mesmo com as limitações. Ela pode me pôr no lugar. Ela se põe no meu lugar. Ela percebe minhas necessidades. Ou ela só pensa no próprio umbigo. Ou ela não sabe acolher os meus problemas. Ela me desqualifica, ela briga comigo. Ela fica querendo mandar na minha vida, ela fica querendo me controlar. Ela fala palavras que minam minha autoestima. É isso que a gente tem que perceber para ter uma boa amizade. E eu espero que com isso que eu tenha falado, um pouco disso que eu tenha falado aqui nesse vídeo, possa ter ajudado a você fazer uma reflexão e ter percebido se as amizades que você tem, as pessoas com as quais você tem amizade, se essas pessoas são de fato suas amigas ou se elas são simplesmente colegas. E se aí, a partir desse momento, você precisa começar a repensar essas relações para sua própria saúde, para a saúde da relação. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido tocar aqui o coração de vocês. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. E eu vou esperando vocês nos próximos vídeos.